Vamos conversar sobre catarata. Doutora Priscila Drude, amei a sintonia. Nem combinamos. Eu acho muito legal, porque a gente nunca combina. Normalmente, quando as pessoas saem de casa, o programa já começou, então não deu tempo de ver. Olha ali na televisão, parzinhas duas. Tá tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter vindo. Catarata comete pessoas de qualquer idade? Sim, a catarata, Regina, ela é a opacidade do cristalino, que é uma estrutura que a gente tem dentro do olho. Quer mostrar? Pode mostrar. Posso mostrar? Acompanha. Uhum. Nós temos aqui um olho esquemático, onde a gente tem a primeira lente, vou desmontar aqui um pouquinho para vocês entenderem, que é a córnea. Depois da córnea, a gente tem a íris, que é o colorido. Essa daqui é a primeira lente. A córnea. A córnea. Atrás da córnea nós temos a íris, que dá a cor do olho da gente. Se o olho vai ser preto, azul, verde, é através da íris. Tá. Tem uma aberturinha na íris e atrás a gente tem a segunda lente do olho, que é essa daqui, chamada cristalino. O cristalino é transparente. Ele é convexo? Isso, exatamente. Convexo, depende de onde está olhando, né? E aí, o que acontece? A luz, ela tem que atravessar o olho para chegar até a retina e ir para o cérebro através do nervo óptico. Que máximo. Por que a gente precisa ter o cristalino transparente? Para que essa luz atravesse e a gente consiga enxergar. A catarata comete essa lente, faz com que ela fique opaca. Então e a luz não passa. Não passa, exatamente. E aí a opacidade dessa lente é a catarata. E ela pode acontecer em qualquer idade, mas é muito mais comum a catarata senil, que é do idoso, porque a catarata nada mais é do que um envelhecimento do cristalino. Então, os pacientes que têm catarata é porque estão envelhecendo. E aí essa lente fica opaca. A gente tem até uma imagem. Doutora Priscila, se é a terceira lente do olho, por que quando o cristalino fica opaco, a gente vê? Porque essas da frente não tem cor? São transparentes, né? Então, quando a gente está, por exemplo, naquela foto que a gente está mostrando, a gente está vendo diretamente o cristalino opaco, porque a córnea está transparente. E esse cristalino, ele tinha que estar transparente também. A córnea está transparente, a íris está transparente. A íris está, na verdade, a íris é esse que está dilatada, né? A pupila dilatou e a íris é esse colorido do olho. E aí tem o cristalino que está opaco. Isso é um olho real. Esse é um olho real com catarata, bem avançada. O corpo humano é maravilhoso, né? A gente está vendo o olho, olha, tem as lentes e vai passar luz. Eu acho o máximo, como eu aprendo aqui. Então, pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade, porém, nas pessoas mais idosas é muito mais comum. Exatamente. A catarata senil do idoso é mais comum, mas pode ter uma catarata traumática, onde a pessoa teve uma lesão no cristalino diretamente por um trauma e desenvolve. Nós temos a catarata congênita em crianças, que também não depende da idade, né? A criança às vezes já nasce com a catarata, pode ter uma infecção na mãe intrauterina que leva ao aparecimento da catarata. Vamos aos mitos e verdades, depois tem perguntas do pessoal de casa e assim a doutora Priscila vai explicando melhor pra gente. Doutora Priscila Drude, é mito ou verdade que a doença pode ser hereditária? Pode ser sim hereditária, principalmente na forma congênita. Quando a gente tem histórico de crianças que nascem com catarata, pode ser adquirida na gestação, mas pode ser congênita também. Aliás, hereditária. Então, o tipo de catarata que pode ser hereditária é a catarata congênita. A da senilidade não tem fator hereditário, está relacionado ao envelhecimento mesmo. Então nos idosos não tem a ver com hereditariedade? Eu achei que tivesse. Não, tem a ver com o envelhecimento. É mito ou verdade que colírios podem melhorar a doença? É mito. Colírio não trata catarata. Infelizmente, hoje, a única forma de você tratar a catarata é cirurgicamente, através da cirurgia de catarata, que a gente chama de fasectomia, onde é removido essa lente opaca, que é o cristalino, e é introduzida uma lente dentro do olho. Eu até trouxe aqui também, para a gente mostrar, uma lente em tamanho real. A lente que é colocada dentro do olho do paciente. E aqui para a gente ilustrar os vários tipos. Eu tô sem óculos. A lente é isso aqui? É isso, é colocada dentro, ela entra dobradinha dentro do olho e ela se abre dentro do olho do paciente. Então a gente tira a lente natural do paciente, que ficou opaca, e substitui por uma lente intraocular. E aí nós temos diversos tipos de lentes. Por exemplo,
lentes multifocais, que são essas aqui, que tem uns halos, e que além de corrigir a catarata... Você está brincando? O paciente pode corrigir, por exemplo, o grau de perto, que é a presbiopia, e ficar independente dos óculos. É mesmo? É mesmo. Olha que já me interessou muito. Mostra as outras lentes, doutora. Tá, aqui... Aí são lentes de tamanhos avantajados para a gente ver. Para a gente ilustrar, né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma lente que vai corrigir o grau de longe do paciente, miopia, hipermetropia, e o paciente fica necessitando dos óculos somente para perto. Cada paciente tem que passar por uma avaliação com o oftalmologista para que o médico determine qual o melhor tipo de lente para cada caso. Tá. E temos as lentes, por exemplo, essa aqui é um modelo de lente tórica. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. O que quer dizer tórica? É uma lente que corrige astigmatismo. Então, além de corrigir a catarata, pacientes com astigmatismos altos, eles podem ter essa correção, ela tem uma marquinha aqui que consegue corrigir o eixo do astigmatismo com essa lente dentro do olho. Que interessante. Agora, pegando carona aqui nesse mito ou verdade, colírios podem melhorar a doença? Não, isso é um mito, mas podem piorar? Pode levar, inclusive, ao aparecimento de catarata. Nós temos colírios à base de corticoides, ou mesmo corticoide por via oral, né? Tratamentos que podem utilizar o uso de corticoide, como doenças autoimunes, a própria Covid, onde vários pacientes fizeram uso de corticoides, podem levar ao aparecimento precoce da catarata. Então, não é que piora, leva ao aparecimento precoce. E pode também acelerar. Sim. É mito ou verdade que diabetes é um fator de risco para a catarata? Sim, o diabetes é verdade. O diabetes é uma doença que aumenta a glicemia e os pacientes com aumento de glicose, eles podem afetar a lente pela própria glicemia e levar ao aparecimento mais precoce também da catarata. Então é um fator de risco para o desenvolvimento de catarata precoce, pacientes que têm um diabetes descontrolado. É mito ou verdade que a cirurgia da catarata cura a doença? Verdade. A cirurgia é feita justamente com a remoção do cristalino, ele não volta, né? Ele não volta, não tem um aparecimento novamente da catarata. Você removeu o cristalino, está curado da catarata. Então, tirou e pôs a lente. Tirou e colocou a lente. E a catarata é a principal causa de cegueira, né? Reversível, mais uma vez que é operado, o paciente fica bem. Essa é a cirurgia? Essa é a cirurgia. Ai, doutora, eu não gosto de ver, mas eu vou ver. Esse vídeo está mostrando justamente a remoção. Foi um vídeo publicado até pelo Dr. Fernando, meu marido, que é o cirurgião Drude. Ele está removendo, aspirando. Esse vídeo teve mais de 27 milhões de visualizações na semana. Entendo, porque isso que a gente está vendo aí, meio leitoso, é o cristalino. É o cristalino opaco. Exatamente. Então a gente está fazendo a técnica de facoemulsificação. É igual um aspirador, doutora? É igual um aspirador. A gente fragmenta a catarata em partes menores e vai aspirando ela de dentro do olho. E aí isso mostra assim a importância, né, que os pacientes estão querendo saber um pouco mais, né? Sim. Então quando a gente posta e vê tantas visualizações, está mostrando como a população é carente às vezes de informação e é muito importante a gente estar trazendo aqui para mostrar. E aí assim que finalizou, que a gente consegue remover todo o cristalino, a gente introduz a lente intraocular no final. Vai mostrar? A lente não. Esse vídeo termina aí, mas no final a gente coloca a lente. Exato. Paciente totalmente sedado? Paciente é feita uma sedação leve, onde o paciente não sente qualquer dor, não sente nenhum incômodo. E a cirurgia é muito rápida. Demora cerca de 5 a 15 minutos aproximadamente. Depende do nível da catarata. Consultório ou hospital? Geralmente ambiente hospitalar. É bom. Sim, né? com anestesista acompanhando. E aí tem um aparelhinho que deixa o olho aberto? Tem um aparelhinho que mantém o olho... Exatamente. Tem. E aí o paciente já sai da cirurgia enxergando? Já sai enxergando. Deve ser uma alegria. É incrível. Deve ser uma emoção. Eu sou, eu acho a cirurgia de catarata a cirurgia mais feita na parte médica mundial, né? Porque a incidência com o envelhecimento da população. Então eu sou apaixonada, porque a gente vê um paciente entrar cego e sair enxergando, né? Então isso é muito gratificante, a gente conseguir curar realmente o paciente, tirar ele da escuridão.
Nossa. E como é que é a recuperação? Até gaguejei. Porque eu fiquei pensando nas pessoas que a gente já mostrou aqui que fizeram a cirurgia. Apesar de ser uma cirurgia rápida e tudo, tem que ter uns cuidados pós-operatórios, né? Então a gente usa alguns colírios no pós-operatório para que o paciente não tenha nenhuma infecção, não desenvolva nenhuma inflamação importante no olho. É necessário ter um repouso para que não evitar cozinhar, vapores, quente, coçar o olho, apertar, né? Então a gente normalmente orienta o paciente a usar um tampãozinho de acrílico para dormir. Então alguns cuidados mesmo de pós-operatório para ter um bom resultado. Por quanto tempo, mais ou menos? Geralmente uma semana o paciente já está super bem. E dói? Não tem dor. Normalmente a cirurgia de catarata não dói. Se doer, pode ter relação com aumento de pressão ocular e aí precisa ter o acompanhamento do médico de perto. O normal é não doer? O normal é não doer. Mas nós estamos muito parceirinhas, doutora. Olha lá. Adorei. Eu também. Já venho com as perguntas do pessoal de casa. Esse meu vestido é longo e aí eu tenho medo de tropeçar nele, mas não vai dar tudo certo. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta da Valéria. A catarata? Ai, que ótimo. A catarata sempre atinge os dois olhos ou é possível ter catarata apenas em um dos olhos? Geralmente, a catarata senil, que é a mais comum, atinge ambos os olhos. Porque faz parte do envelhecimento. O cristalino está envelhecendo, então os dois olhos, né, vai ter o envelhecimento do cristalino. Mas, como eu disse, tem casos onde a gente pode ter um trauma num olho só e o paciente desenvolver catarata apenas um olho. Que tipo de trauma, doutora? Trauma perfurantes, né? Então, às vezes sofre um acidente, exatamente, atinge diretamente o cristalino e aí ele fica opaco. Traumas contusos são mais difíceis, normalmente são os perfurantes, que atinge diretamente o cristalino. Ô, doutora, e eu não sei, cada pessoa é uma pessoa, depende muito da saúde geral do paciente, mas assim, em média, a partir de que idade que a gente já pode começar a desconfiar que o cristalino está começando a ficar opaco? A Organização Mundial de Saúde fala que aos 60 anos, metade da população já tem catarata. Não necessariamente em nível cirúrgico, né? Mas já tem ali. Mas já tem uma certa opacidade do cristalino. E como que a gente percebe? Ou não tem como o paciente perceber? Dificuldade para enxergar. Esse é o principal sintoma do paciente. Então, aquelas atividades que ele fazia anteriormente, com facilidade, ele começa a ter dificuldade. Por exemplo, para ler, uma dificuldade, às vezes sai no sol e sente mais desconforto da visão em lugares muito claros, tem algum tipo de catarata que deixa a visão mais baixa nessa situação. E não tem nada a ver com vista cansada? É um outro tipo de dificuldade? Não. A vista cansada, que a gente chama de presbiopia, é a dificuldade para enxergar de perto após os 40 anos. Não tem relação com a catarata em si, mas já é modificações que o cristalino está sofrendo, que ele está diminuindo a capacidade de sofrer a acomodação, que a gente chama, que é trazer o foco para perto. Continuando. Pergunta da Marília. A minha avó teve catarata e a minha mãe também. Existe alguma forma de prevenir a doença? Eu corro mais risco de tê-la também? Eu espero que ela tenha, porque ela vai viver muito e todo mundo que viver vai ter catarata, Ótimo ponto de vista, doutora. Só que, lógico, existem formas de a gente postergar a catarata, né? Evitar muita exposição solar, então usar óculos com proteção contra raios ultravioletas, ter uma boa alimentação, né? Controle rigoroso do diabetes, evitar sobrepeso. Então, tudo isso é uma vida saudável, uma alimentação saudável tem relação, a gente pode postergar e ter a catarata somente quando realmente tem que ter. Isso, pelo que eu entendi, é uma questão de tempo, porque se vamos viver mais, vamos ter comprometimento do cristalino. Exatamente. Próxima pergunta da Marcela. É possível operar os dois olhos de uma vez? Ou é necessário operar um olho e depois o outro? Normalmente, os serviços de oftalmologia, a gente faz um olho de cada vez. Normalmente, um olho está mais avançado que o outro, então a gente costuma usar a técnica cada vez, unilateral, que a gente fala. Porém, alguns casos específicos, então às vezes criança que precisa fazer uma anestesia geral, pacientes que têm dificuldade de locomoção, então pode ser avaliado... Pelo conforto do próprio paciente. Exatamente, mas cada caso deve ser avaliado sobre os riscos e benefícios de fazer uma cirurgia bilateral. Mais uma pergunta. Maria Cristina, eu fiz uma cirurgia de catarata há 2 meses e os meus olhos continuam ardendo. Tenho a sensação de areia. É normal?
Sim, é muito comum os pacientes se queixarem de sensação de areia, sensação de corpo estranho no pós-operatório. Eu explico, porque como é uma cirurgia muito rápida, o paciente já sai enxergando, às vezes até esquece que fez uma cirurgia. Mas é feita uma cirurgia onde você mexe ali nas terminações nervosas. Que precisa então, de um tempo. Exatamente. Então é comum o olho ficar um pouco mais seco, precisar usar lubrificantes. E tem pacientes que têm mais queixas, outros já não têm tantas. Então a gente tem que ter um acompanhamento mesmo para ver se está tudo certo. Mas é muito normal ter essa sensação de areia. Tá. Próxima pergunta da Denise. É normal ficar com sensibilidade à luz após a cirurgia de catarata? Eu fiz a cirurgia há 8 meses, mas os meus olhos ainda estão sensíveis. Imagina que tinha aquela opacidade toda, né? Atrapalhando a luz a entrar. De repente você tira o cristalino que estava opaco, você coloca uma lente 100% transparente, a luz vai entrar mais no olho e o paciente vai, com certeza, sentir um pouco mais de sensibilidade à luz. Tem pacientes que já são naturalmente mais sensíveis à luz. Então, a gente orienta que, nesses casos, utilize óculos, né, com proteção contra raios ultravioletas, faça um controle do ambiente, diminuindo a luminosidade, às vezes um óculos que, quando sai na claridade, escurece, para dar mais conforto. Eu imagino que assim, eu dentro de um quarto escuro, de repente eu saio e abro a janela, vai arder. Exatamente, vai dar mais sensibilidade. Mais uma. Marlene, tenho pterígio. Preciso operar? A doença é semelhante à catarata. O que é pterígio? Então, vamos voltar aqui. A gente falou sobre a córnea, que é aquela primeira lente, sim, certo? Aqui a gente tem a esclera, que é o branquinho do olho, e recobrindo a esclera nós temos a conjuntiva, uma película, que é a conjuntiva, onde a gente tem a conjuntivite. Essa película, ela pode crescer aqui para cima da córnea. Eu já tive. Você fez cirurgia? Fiz. Pois é, então, aí o que acontece? Esse é o pterígio, ele começa a crescer para cima da córnea, pode pegar o eixo visual, ou pode induzir astigmatismos, graus, causar irritação, o olho fica mais vermelho, e aí, dependendo do nível do pterígio, a gente tem que operar. Principalmente se o paciente tem catarata e pterígio, o que a gente normalmente faz é a cirurgia de pterígio antes da cirurgia de catarata. Que é uma cirurgia muito simples, a minha. A anestesia foi com colírio e tal. Assim como é da catarata. É com colírio também, anestesia que a gente chama tópica, com sedação leve para o paciente ficar tranquilo. Você remove essa carninha esponjosa e depois faz a cirurgia de catarata, se for o caso. É só por estética ou pode comprometer a visão, o pterígio? Pode comprometer a visão, pode comprimir a córnea, induzindo um astigmatismo e realmente comprometer. Uma pessoa já com uma certa idade, que usa óculos para ver perto e começa a ter dificuldade para ver longe, é sintoma de catarata? Pode ser. A catarata, ela pode modificar o grau, causando uma miopia, por exemplo. O tipo de catarata que a gente chama de catarata nuclear. E aí esse paciente pode passar a ter dificuldades para enxergar de longe, quando não tinha. Muito obrigada por ter vindo. Olha, espremia até sair caldinho, hein, doutora Priscila? Fui perguntando. Doutora Priscila Drude está no Instagram como dra.prisciladrude. Priscila com SC e 2 L's. E Drude, simples do jeito que fala. Então é dra.prisciladrude. E tem um outro Instagram também, que é @olharcerto. Tudo junto. Olhar Certo da clínica ou não? Sim, a nossa clínica, uma rede de clínicas, chama Olhar Certo. @Olhar Certo. E o da pessoal da doutora Priscila Drude é @dra.prisciladrude. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Quem sabe da próxima vez a gente acerta na cor de novo, Obrigada, não é? Pois é. Saúde, até breve.